Ok, boa noite. Então, estamos começando a aula de número 7 do módulo 1 do curso de formação de terapeutas vibracionais. Bom, então, como eu estava falando, né? Nós somos constituídos de energia, né? E essa energia também existe tanto no reino animal, mineral, como animal. E nós vimos aí algumas fotos Kirlians mostrando esse campo, né, eletromagnético nessas imagens que foi exibida no filme. Perguntinha que eu já fiz algumas vezes, vamos lá, para a Ana e para o Tiago. A Miriam ainda está novinha aqui, né? Depois ela vai passar por isso também. Vocês assistiram o filme Profecia Celestina que eu falei? Porque no filme Profecias Celestinas, ele mostra exatamente o que a foto Kirlian está mostrando. Assistiram? Ah, a Ana não assistiu ainda. E o Thiago? Thiago, eu vou puxar a tua orelha, porque você é o mais antigo aqui. Você não acaba esse curso sem assistir esse filme. Você não acaba. Pelo menos na aula sou novinha. Ainda não vi no site, tá? Mas ele tá no site do IET, viu? Na parte lá onde temos o material de apoio. Isso, assistam sim, porque se vocês gostarem do filme, do que nós vamos estar ensinando aqui, também vocês já viram outros filmes que tem um apelo visual bem bacana a respeito desse campo energético. Um deles foi aquele que eu mostrei do desdobramento, né? O Thiago chegou até a assistir 2 vezes no decorrer do curso, mas a Ana acho que assistiu logo nas primeiras aulas. Ele vem mostrando bem toda aquela parte, né, de todo o campo, até como que é o desdobramento do espírito, é muito legal. Você não acaba esse curso sem ver. Você não acaba, eu te pego. Entendi. E ele é muito legal. E não consegui, então. Miriam, você acessou o espaço aluno, aonde está os vídeos de apoio e não viu o Profecias Celestinas? Lá? É isso? Ele tá lá. Eu vou dar depois, quando eu acabar aqui. Tá, eu vou dar uma olhada lá e qualquer coisa eu falo para você, eu mando ele pelo teu e-mail, né, lá no Profecia, mas o filme, não passou o filme todo? Ué, tá. Eu vou dar uma olhadinha lá, vou ver o que está acontecendo, se foi retirado, recolocado novamente, ou se às vezes também pode ter mudado, né? Porque muitos filmes que estão no YouTube, às vezes as pessoas tiram e vamos ver. Se caso não estiver funcionando, pegue o filme na locadora, tá? Ou vou ver se eu acho na internet para vocês também, se eu conseguir ele inteiro. Vale super a pena ver. E esse filme, eu falei, é um clássicozinho dentro da nossa área, né? Eu tenho ficado perdidinha, tenho usado tanto o EFT, o EFT, muito legal. Para o pessoal que não sabe, o que o Tiaguinho está falando, o EFT é aquela acupuntura emocional, para desbloquear, né, os pontos que estão obstruídos no nosso campo energético, né? Ele tem um poder ótimo, excelente, também para traumas. Trabalhamos com afirmação, é muito interessante. É um outro curso que você vem batendo com as mãos, dando uns toques nos corpos e faz uma repetição, né? Muito legal o EFT. E algumas mudanças que meu terapeuta indicou. Você chegou a utilizar conhece o Ho'oponopono? Até aquela aluna que nós tínhamos, que você estava naquela outra turma antiga da Mariana e da Marisa, a Mariana chegou a fazer várias vezes e comentou várias coisas comigo no blog dela, tem bastante coisa interessante, ela estudou contigo aqui. O Ho'oponopono, ele é bem parecido, só que ele é mais light. Se quiserem, depois a gente também pode até ver uma aula disso. Não tem problema, Tiaguinho, sem problema. Eu conheço o YouTube, YouTube é muito show. Você está falando, Miriam, a respeito do EFT ou está falando a respeito do filme? Agora eu me perdi. Sim, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato.
O Ho'oponopono, gente, é uma técnica bárbara e tem a ver com o que eu ensino. E por que que o Ho'oponopono ele funciona, Thiago? Vamos ver o que que você vai me responder. Porque você já está assim mais no final do curso de que sinto muito, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Deve estar digitando. Porque essas palavrinhas são tão importantes, assim como outros mantras e tudo mais. Também, Ana, também. Eu acho que tem repetições no meu profundo. Ele tem repetições, sim. Porque as afirmações orientadas a Deus, divindade, conseguimos equilibrar todo o nosso sistema. Sim. Mas vamos lá, vamos entender dentro da física quântica, já que você utilizou esse. Nós estávamos aqui, você estava falando do FT, veio o papo do Ho'oponopono. O Ho'oponopono usa 4 frases. E o que, que acontece com essas frases do Ho'oponopono? Eu sinto muito, por favor me perdoe, obrigado e eu te amo. Na realidade, você está invocando para si mesmo, né? Então, vamos supor, eu estou falando, sim, eu sinto muito, sou eu, Mônica. Então, eu já estou invocando o perdão. Por favor, me perdoe, né? Obrigada, a gratidão multiplica, é o grande multiplicador que nós temos no universo. Haja visto se nós voltarmos para a Bíblia e Jesus que multiplicou os peixes e os pães. Então, tudo que você agradece, quanto mais você agradece, mais você multiplica na tua vida. Eu te amo. Eu te amo é o quê? Autoestima. Você repete essa frase várias vezes. Ela vem entrando dentro do seu subconsciente. Sim, aí ela vem desbloqueando as suas emoções. Mas o que acontece energeticamente? Antecipando até essas 4 afirmações são todas, sim. Então ela tem um desbloqueio emocional, né? Ela traz um equilíbrio, sim, ela traz, mas por quê? Dentro do que nós estamos aprendendo aqui, que é a parte de energia, né? Como terapeutas, futuros terapeutas vibracionais. Quando eu falo que nós temos que nos amar e que a base, inclusive, dos meus cursos e do meu atendimento tanto no presencial como no online e como no meu curso, sempre bato isso nas palestras, que nós temos que aprender a nos amarmos. Se nós não nos amarmos, nós estamos renegando a nossa existência. Quando você se ama, e se amar significa se aceitar, tanto seus defeitos quanto suas qualidades, se aceitar no sentido de se cuidar, se preservar, ver o que é melhor para você, ver se eu estou com bons pensamentos na minha mente ou estou com pensamentos tóxicos, pensamentos ruins o tempo todo, eles estão predominando ou não, ou seja, estou mais na luz do meu interior ou na escuridão. Eu estou cuidando de mim, da minha alimentação, estou sendo negligente com as coisas que eu estou fazendo, eu estou me relacionando com pessoas que não são boas para mim, eu estou implorando o amor dos outros, eu estou tentando encontrar felicidade fora de mim. Como é que tá eu dentro de mim? Como é que tá o meu amor por mim? Eu chego em casa, eu já tenho que ligar a internet, tenho que ligar o computador, eu tenho que ligar o telefone, tenho que ligar a televisão. Eu consigo ficar comigo, eu me relaciono bem comigo. Por que isso é importante? Que eu falo que é uma das bases do grande pilar do meu curso. Por quê? Porque quando eu me amo, e estou falando de se amar não com soberba, não aquele amor próprio que a pessoa tem com arrogância, não que tem repleto de vaidade, porque isso não importa se a pessoa é bonita ou não, isso é medo, isso é fragilidade. Estou falando do amor próprio saudável, aquele amor próprio de autogratidão. Quando nós nos amamos verdadeiramente, nós nos aceitamos, que é o primeiro passo. Agora prestem atenção no que eu vou falar em termos energéticos, tá?
É como se eu fizesse uma prece silenciosa a Deus, ao seu Criador, agradecendo por sua existência. E aí a vida flui, não apenas emocionalmente, fisicamente, mas como se todos os semáforos estivessem abertos, porque você está sendo grato por sua existência. Se é grato à sua existência, você se preserva, você se ama. Deixa eu ver o que a Miriam está colocando. Se não sei me amar, não saberei amar o próximo. Mas, exato. Isso aí, né, tem esse lado também. Agora vamos ver isso energeticamente. Então, energeticamente, é extremamente importante um relacionamento de amor próprio. Quando nós. Isso é um resumo do resumo do resumo, tá, gente? Que eu tô falando com vocês, a gente pode até fazer uma aula só sobre a questão do amor próprio, mas eu falo na palestra, eu sempre venho batendo aqui no curso esses conceitos, que o importante para mim é que vocês entendam essa construção energética. Por que eu trago um filme de vampiro de energia? Não é para vocês ficarem com medo de pessoas que vocês vão se relacionar que vão sugar a energia de vocês, não vão ser primários. Eu trago um filme desse para mostrar o campo energético de vocês. Para mostrar que todo mundo tem uma energia. Para como é que eu vou me proteger com a minha energia. Como é que tá o interior do outro que tá com a energia que não tá legal. Ele pode me sugar? Pode, mas por quê? Porque a minha não tá legal. Por que a minha não tá legal? O que tá acontecendo com o meu interior? O que está acontecendo com os meus pensamentos? Os seus pensamentos, eles trazem uma vibração. E essa vibração é que vai dizer o teu campo energético. E essa vibração é que ela vai estar sendo a responsável pelo que você está atraindo na tua vida. Por que nós olhamos para alguém e falamos, pô, por que a vida dessa pessoa flui e a minha não flui? Eu tenho tudo e essa pessoa está sempre conseguindo as coisas. Por que tem pessoas que conseguem fazer com que a vida delas parece que se deslizam mais e outras não? Porque muitas vezes essas pessoas têm esse amor próprio por si próprias. Elas têm esse amor. Elas não apenas a vontade de viver, mas elas têm inconscientemente até esse amor. É muito interessante que na PNL, Programação Neurolinguística, quem tem um pouco de noção a respeito disso, ou já estudou, não sei se tem aqui, tem as modelagens. E as modelagens, logo quando eles descobriram, né, os autores da PNL, eles começaram a fazer pesquisas com pessoas que eram terapeutas familiares, psicólogos, assim por diante. Então, essas duas pessoas que desenvolveram a PNL, a Programação Neurolinguística, lá nos Estados Unidos, na década de 70, eles começaram a perceber como essas pessoas agiam, começaram a analisar, começaram a fazer pesquisas, e aí começaram a perceber que essas pessoas tinham um temperamento, uma postura, um fluxo de pensamentos completamente diferente de outras que trabalhavam às vezes no mesmo setor e tinham um resultado muito interessante com os alunos, com as pessoas, com os pacientes, e outras não. Então eles começaram a pegar esses trejeitos, começaram a pegar esse olhar, começaram a pegar a forma, começaram a analisar o raciocínio e tudo, e viram que eram pessoas muito mais positivas, eram pessoas muito mais entusiasmadas, eram pessoas que tinham uma visão mais proativa e em relação a outros que também tinham essas características, mas não tanto. Pessoas que tinham amor próprio, pessoas que amavam a sua profissão, então pessoas que estavam mais em harmonia. E essas tinham mais sucesso dentro das suas carreiras. Então essas te pareciam ter uma vida que fluía mais, embora todos tenham dificuldades. Então começaram a fazer o quê? Um modelo. Por isso que a PNL é toda modelada. Eles começam a pegar modelo. Vamos supor, a gente pega a Ana e fala assim, pô, ela tá sempre sorrindo. Vamos supor que a gente conhece ela pessoalmente. Ah, você viu? Ela tem um problema, mas daqui a pouco ela vai e ela fala, não, vou aprender com isso, vou fazer assim, vou fazer assim. Aí começa a vir uma energia bacana para quem está do lado e algumas pessoas, e às vezes, vamos supor que estou dando exemplo da Ana, que possam estar conhecendo ela, começam até a agir em cima de como ela está agindo e a vida começa a fluir. Então, por isso que nós falamos, às vezes, dentro dessa área, por exemplo, assim, tem pessoas que são muito prósperas, né?
E é que tem aquele que não. Aí começa a agir a lidar com pessoas que são muito prósperas, trabalhar junto, ou ter algum tipo de amizade, tudo, e daqui a pouco começa a prosperar na vida também, por quê? Porque começam a ver como que aquela pessoa fala, mas isso no inconsciente, tá, gente? Não consciente, não imitar. É aquela coisa assim, também pode ser no consciente, mas digo, muitas vezes mais ou menos no piloto automático. Começam a perceber como aquela pessoa tem aquele entusiasmo, começa até a ter um certa admiração, quando vai ver, começa a entrar dentro daquela aura, é, daquele clima e quando vai ver, já está tendo uma outra modelagem, uma outra postura, uma outra visão da vida e uma outra pessoa começa a se transformar, né? Então, quer dizer, as pessoas com quem nós levamos também. Contagia, é essa palavra, né? Assim como contagia pessoas muito negativas, a pessoa tende a começar a mudar um olhar, se conviver durante muito tempo, ou não conseguir sair muito daquilo. Tem pessoas que às vezes acabam influenciando, ou pessoas mais leves, mais pacíficas, mais positivas, acabam também influenciando o meio, muitas vezes por uma convivência que acaba se tornando sadia. Bom, então, o Ho'oponopono, ele lida com essas palavras, que é interessante estar trazendo aqui, estou até segurando um pouco da minha aula para poder falar sobre isso, porque tem tudo a ver conosco. Quando eu falo as palavrinhas que ele fala, né? Eu sinto muito o quê? Eu sinto muito, Thiago, né? Quando você tá falando sinto muito. Só que as pessoas fazem automático. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Me perdoe quem? Eu tô me perdoando. Quando eu me perdoo, eu tiro uma culpa de mim. Quando eu tiro uma culpa de mim, o que vem depois da culpa? Se eu tenho culpa, se eu me sinto culpado, o que acontece comigo quando eu me sinto culpado? Eu me sinto culpado, aí vem imediatamente a autopunição indireta, né? Ou eu vou fumar muito, eu vou beber muito, eu vou comer muito, ou então eu vou me matar numa academia de ginástica, ou eu vou começar a negligenciar as coisas, vou começar a me auto-sabotar, me auto-punir. E, além disso, exatamente, eu vou criar uma raiva. E essa raiva sobre mim, né? Tudo no inconsciente. Eu vou começar a criar essa raiva e vou começar a me sacanear aos poucos. E o pior, a raiva faz com que eu acabe culpando alguém. Eu tenho que culpar alguém. Eu me culpo, mas eu também tenho que culpar alguém. Eu acabo virando o quê? A vítima. Então, um sentimento leva ao outro. Eu não tenho perdão por mim, que vem a culpa, muitas vezes da culpa vem a raiva, e da raiva vem o quê? O coitado, eu sou o coitado. Só que até a gente chegar nesse ponto, esse ponto tá tudo lá escondido dentro da gente, debaixo do tapete. Ainda mais para as pessoas que estão mais com o olhar para fora delas do que para dentro delas. E por quê? Porque existe todo um materialismo, toda uma busca do ter. Eu só sou alguém se eu tiver. Eu tenho uma mídia me massacrando, tipo, um monte de coisas que eu tenho que comprar, eu tenho toda uma imagem, né, que eu tenho que ser feita, e aí eu começo a ter frustrações, eu vem uma raiva, vem uma culpa, as coisas começam a não dar como eu gostaria, não me encaixo, e vem a autopunição, isso tudo sutilmente, tá, pessoal? Até que a gente chega no estágio da culpa, da pena de si. Só que eventualmente você consegue detectar que você tem uma pena. Você até sente assim, acabou meu relacionamento, tô com uma pena. E o que acontece com a pena? Quando você tem pena de você energeticamente? Vamos ver quem é que vai responder para mim. O que acontece com uma pessoa quando sente pena de si mesmo energeticamente? Enquanto vocês pensam, eu vou beber uma água. Sim, piora. Por quê? Sim, aí começa a vir vários sentimentos. Mas o que no caso, a pena que eu tô falando, né? O que acontece com a pena? A pena de si mesmo. Porque olha só,
Eu começo a me. Eu não me perdoo, eu sinto culpa. Né? Se eu não me perdoo, eu tô me culpando. Se eu tô me culpando, chega um momento que eu começo a ficar com raiva de mim. Né? Aí eu começo a ficar com raiva. Isso são estágios, tá, pessoal? E chega um momento que eu sinto pena. Ana, a pergunta é: o que acontece comigo energeticamente quando começo a sentir pena de mim? Também, Miriam. Bom, o que acontece é o seguinte: quando eu tenho pena de mim, o vitimismo, né? E é isso, veja bem, tem pessoas que sabem que estão sentindo pena, outras não. E outras, eventualmente. E outras estão lá no inconsciente. E outras nem sentem. Sentem, logo depois tem a tal da resiliência, né? Elas caem, levantam, depende das pessoas. Estou falando daquelas que começam a entrar dentro dessa pena. Porque que vem do auto perdão, tá? Bom, quando eu começo a entrar nesse estágio de pena, o que eu vou estar atraindo para minha vida é mais insucessos. Como uma pessoa pode ter sucesso na vida, como uma pessoa pode ter êxito na vida, se ela tem pena de si. Se ela tem pena de si, ela vai atrair mais situações na vida dela para que ela tenha pena de si. Porque a energia flui para onde você foca. E aonde você foca, muitas vezes, é a sua crença que você tem sobre si mesmo. Entenderam? Ou querem que eu repita? O seu sistema de crença sobre si mesmo, aquilo que você crê sobre você mesmo e sobre a vida, é aquilo que você tem como resultado. Como está a sua vida hoje é reflexo dos pensamentos que vocês estão tendo. Que tipo de pensamento que eu tô tendo para estar tendo a vida que eu tô tendo hoje, tá? Então a energia flui para onde está a tua atenção. Mas muitas vezes a tua atenção não está no externo, a tua atenção está no externo, mas também está numa crença que você tem sobre si mesmo. Então, eu me sinto, eu sou uma pessoa só. Eu sou uma pessoa que não dou sorte no relacionamento. Lá atrás, você, por algum motivo, você teve um lar que os seus pais se separaram, você viu muita separação da sua família, começou a acreditar que o relacionamento não dava certo, você acredita nisso lá no fundo, mesmo que você olhe e fala, não, mas eu sou uma pessoa interessante, eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa engraçada e tal, mas está sempre repetindo os mesmos as mesmas experiências na sua vida. Então, por que que isso acontece? Porque tua atenção está naquilo, tua energia está fluindo. Então, aquilo que você acredita sobre si mesmo, aquilo que você acaba reproduzindo. E aí, o que eu quero dizer? O Ho'oponopono, então, ele tem eu sinto muito, por favor, me perdoe. Quando eu falo me perdoe, me perdoe, me perdoe, que sou eu mesmo, eu começo a gerar o meu auto-perdão. E quando eu começo a gerar o meu auto-perdão, é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Já vou ler o que vocês estão falando, porque senão quebra o meu raciocínio. Essa crença começa a bater e começa a virar libertação. Aí eu falo, eu sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado. Aí vem a gratidão, que é multiplicadora, a gratidão por mim, a gratidão que muda o meu olhar para a vida. A pessoa está deprimida, então tem que agradecer a vida dela. Ela começa a ter a dimensão do que é a vida dela, quando ela começa a agradecer por cada item que ela tem quando ela acorda. Aí ela começa a realmente cair em si de tudo que ela tem e não focar o quê? A falta. Porque quanto mais eu foco a falta daquilo que eu não tenho, mais para baixo eu fico, mais eu atraio as mesmas experiências. Quanto mais eu foco aquilo que eu tenho, o copo de água, né? Mais eu recebo aquilo que a fatura, né? A prosperidade fica ao meu lado. É tudo energia, entendeu? Então, minha proposta aqui é essa visão. Eu venho mostrando vários assuntos, técnicas terapêuticas para vocês, até para vocês estarem trabalhando com seus futuros clientes e tudo, mas esse é o conceito central do curso de formação terapeuta vibracional meu,
E não só aqui, como meu trabalho como terapeuta, que eu trabalho com pessoas em atendimentos e tudo mais. Esse é o meu X, que é pautado na mecânica quântica e na física quântica. Então eu venho, vou apresentar várias coisas, mas eu sempre estou trazendo para vocês, gente, porque olha lá o nosso campo vibracional, olha lá o nosso sistema energético, nosso sistema de chakra, estou sempre trazendo as mesmas coisas. Deixa eu ver então, o que a Miriam falou? Fechamos os canais por onde poderiam entrar as boas energias, passa-se a captar mais energias. Sim, as crenças somos o que acreditamos que somos, tá? A Ana tem pessoas que apoiam essas crenças negativas para atrair atenção e não querem mudar. Muita gente, o vitimismo, né, Aninha? O pessoal, assim, que acaba vivendo aquelas crenças negativas porque elas precisam de uma atenção, até muitas vezes manipular. Quantas pessoas ficam doentes para poder se vingar de pessoas que estão dentro da família? Sem saber que estão fazendo isso, claro, ninguém é louco. Quantas pessoas vivem como vítima para poder ter amor, para poder ter atenção, ou até mesmo para manipular, né? Só que elas não têm noção energeticamente que quando elas se tornam vítimas, elas estão atraindo mais situação para elas serem vítimas na vida delas. E pessoas que se sentem vítimas não podem ter sucesso na vida. Nem na área afetiva, nem profissional. Vai sim. Tem fases boas, consegue, daqui a pouco cai, consegue. A vida fica truncada. Porque se você tem pena de si mesmo, você vai ter que reafirmar isso em várias situações na sua vida, automaticamente. Você vai mudar de emprego 1000 vezes, amigos vão te trair, enfim, né? As coisas vão estar sempre acontecendo. Então, energeticamente, o que eu estou fazendo comigo, com a minha vida? Como é que está o meu fluxo de pensamentos, né? Raquel, podemos ser sugestionados pelas formas de pensamento de outras pessoas? Sim. Raquel, se você convive num meio, vamos supor, familiar, que é negativo, você, a partir do momento que você começa a aprender e a importância dos seus pensamentos, do teu mundo interior, de como você cuidar, né? Porque você é o templo do seu espírito, você está dentro do templo que é o teu corpo, da tua mente. Então, ou você neutraliza para poder conviver, porque nós temos que ter jogo de cintura e bom senso para conviver na nossa sociedade, né? E com pessoas. A não ser quando você começa a encontrar, assim, né? Algumas pessoas que pensam como você, algumas pessoas que, né, dentro do teu meio. O legal, assim, né, quando você começa a trabalhar nessa área, é que você começa a ver um pessoal mais ligado com esse tipo de preocupação. Os terapeutas holísticos, eles têm, né, dentro dessas áreas aqui que nós formamos, ou, por exemplo, o pessoal mais, tipo, vamos supor assim, eu não falo de religião aqui no curso, porque cada um tem uma doutrina, então eu não gosto de falar, mas vamos supor, o cara que é budista, que está sempre lá fazendo meditação, já é um cara que está meio, né, preocupado. Então, tem pessoas que já se preocupam e outras não, ficam muito no materialismo, muito com olhar para fora. Então, muitas vezes nós acabamos assim, nos contaminando com o pensamento de outras pessoas, que acabam nos sugestionando, sim, rola isso, e acaba virando um círculo, né? São as chamadas egrégoras, que eu vou estar falando mais a respeito disso em outras aulas, que é quando todo mundo pensa igual, quando você entra dentro de uma igreja, está todo mundo rezando, você sente um sentimento legal. No Natal, você sente um sentimento legal que está todo mundo, né? As pessoas estão mais ali voltadas para o bem. Então, pode sim influenciar. Agora, se você tiver o conhecimento, Raquel, você acaba neutralizando isso e lidando com isso. Bom, observo muito que existem pessoas que fazem de vítima, mas com isso vampirizam as pessoas ao seu redor. Não só as pessoas que são vítimas vampirizam, elas precisam porque elas começam a perder a energia delas sim. A pessoa que se faz de vítima, que tem autopiedade de si, ela está, muitas vezes hoje, até em estado depressivo ou entrando em estado depressivo, e tem aquelas que se fazem de vítima para manipular. E tem aquelas que se sentem realmente, né? Então, elas acabam, muitas vezes, o vampiro, né, entre aspas, falando assim, porque não existe vampiro, né? Vampiro é que a gente poder dizer que a pessoa suga energia.
Algumas sugam inconscientemente. Então, por exemplo, estão super para baixo, aí vem alguém com um sorriso legal, estão animadas para a vida. O que, que é ânimo? É Deus na pessoa. É ânimos vem do grego, que significa Deus está presente. Então, a pessoa está com ânimo, a pessoa está bem, a pessoa está de bem com a vida. Chega perto de alguém que não está bem, aí a pessoa começa a ver o sorriso, começa a se sentir bem com aquela pessoa, ela está muitas vezes até dando o ânimo que falta para o outro, mas inconscientemente, às vezes, aquele outro que está enfraquecido, ele acaba, ele pode, né, fazer esse papel do sugador. E nós vamos ver isso na foto aqui, né? Uhum. Claro, digo que sou sensitiva e capto muito fácil. Nós somos sensíveis, nós temos um grau de sensibilidade e quanto mais sensíveis as pessoas, né, mais propensas elas ficam, tem que saber se cuidar. Miriam, você quer saber como escreve o quê? O photokiller, se é aquilo que você está querendo saber, eu vou estar mostrando os slides já já. Tiago, esse lance do Ho Oponopono, então, por isso que funciona, tá? Eu li um livro, vi uma entrevista muito interessante a respeito. É Grégora, tá, já pegou. Sobre isso, até o fundador que é o. Esqueci o nome do cara, que é o mais importante que dá os cursos e tudo do Ho Oponopono. Eu vi tenho coisas de mais ou menos um mês. Achei muito interessante que um banqueiro na Índia chamou ele para poder estar ajudando a fazer uma limpeza, digamos assim, que eles falam sobre limpeza, no banco dele para trazer uma vibração legal. Olha, gente, um banqueiro. Depois, qualquer hora, eu trago esse filme aí para vocês verem, eu mando o link para vocês. Eu estava assistindo e eram 12 partes, e numa delas ele conta numa entrevista sobre o tal do banqueiro. Tem uma energia super interessante ele. E outra coisa também, ele não faz o Ho Oponopono só para ele. Ele faz o Ho Oponopono, vamos supor assim, na casa. Você sabe disso, Thiago? Ele faz o Ho Oponopono no computador, ele faz o Ho Oponopono no carro dele, ele faz o Ho Oponopono para ele faz para outras pessoas. É muito show. Eu vou ver se eu pego esse filme dele, não faz, porque eu estudo direto, né? Quando eu tô sempre fazendo pesquisa para os meus alunos, e aí outro dia a gente tava falando sobre o Ho Oponopono e eu vou ver se eu acho isso aí para te mandar. É uma partezinha que ele fala de um banqueiro indiano que contrata ele para fazer no banco dele o Ho Oponopono. Muito bacana. Então, são palavras, essas 4 palavras, elas entram todo na autoestima, no auto-perdão, na gratidão. Então, por isso que ela é poderosa, né? Ela vem entrando toda no campo energético. Aí a gente pega e fala, Ho Oponopono, quase palavrinha. Mas o que é essa palavrinha? Por que o mantra dá certo? Porque quando nós pronunciamos um mantra, o mantra dá certo. Tem uma aula que eu vou fazer com vocês que é só sobre mantra. Por que o mantra dá certo? Eu repito. Não, ele tem uma força, ele tem um poder. Muitas vezes, mantras que nós repetimos, eles têm um poder vibracional fortíssimo, porque são repetidos há 5.000 anos, 6.000 anos. Aí você pega, fala, ele já vem com todo um poder forte, junto com a tua fé, quer dizer, aquilo vai potencializando aquelas palavras, né? E aí vai. Eu tenho alguns e-books, mas não li todos. No YouTube tem um material bacana, mas está meio que misturado. Esse que eu vi, ele é todo em inglês, mas tá com legendas, tá? Gente, olha, eu nem sabia que eu ia fazer isso, tá vendo? Nós nos programamos para ter uma aula. Esse engraçado anda se repetindo muito comigo profissionalmente. Os meus alunos também presenciais, eu entro para dar uma aula, a gente começa a falar um monte de coisa, a gente começa a falar outras coisas, quando eu vou ver a aula, e tudo dentro desse assunto quântico, né? Quando eu vou ver, as aulas são completamente diferentes. Eu não sei, isso deve ser algum sinal. Mas, enfim, eu tinha feito uma aula super bacana aqui para vocês. Eu vou começar ela. O que não der para a gente terminar do assunto, que já são 8, praticamente quase 8h30. O que eu não consegui terminar, eu termino na aula que vem, tá bom? Vou mostrar os slides, vamos ver se depois nós assistimos. Temos mais 3 filmes, um deles é o de vampiros, que eu quero que vocês vejam, tá? Use como eles ensinaram. Você pede a solução de um problema, isso, a divindade, a Deus, como eles chamam, após e repete a frase. Sim, exatamente. Você sempre pede
por alguma coisa, ou também pode não pedir e ela mesma já vem se encarregando de arrumar por vocês mesmos, tá bom? Meninas, se vocês quiserem saber mais sobre essa técnica havaiana, dê uma pesquisada, ou se quiser, posso fazer uma aula também para vocês sobre isso, enfim, tá? Ela é bem simples, bem tranquila, chama-se Ho'oponopono, H-O-O-P-O-N-O-N-O. Vamos lá? Deixa eu colocar então nosso primeiro slide aqui. Tá. Então, aqui nós vamos falar sobre o photokey. Antes de eu abrir para falar sobre o photokey, com essa minha preocupação que eu tenho com vocês, sempre vou estar falando dessa questão energética. Uso, eles falaram solução. Tá, já tinha lido. Então, as enfermidades em geral provêm do desequilíbrio energético, como nós já sabemos, o do estresse do dia a dia, das tensões, perdas, má alimentação, vício, respiração erradas, até locais que não são muito legais. Por exemplo, eu sempre falo aqui nos meus cursos, eu fiz o Feng Shui, mas eu trabalhei com Feng Shui tradicional, né? E no Feng Shui tradicional, nós trabalhamos com bússola, medição, cálculos matemáticos, e eu já tinha comentado, isso o Thiago sabe que é aluno meu há mais tempo, sobre locais que às vezes nós visitamos e eles não têm, muitas vezes eles não têm uma frequência energética boa, ou você não se sente muito bem, ou estabelecimentos comerciais que abrem várias vezes no mesmo local e não vão para frente. Aqui na minha cidade tem muito isso. Você vê assim, uma hora é uma lanchonete, daqui a pouco é uma sapataria, daqui a pouco é um banco, daqui a pouco é uma loja que vende carro e a coisa não anda, aquilo não sai daquele lugar, né? Exato. Então acontece muito isso, né? O Feng Shui mostra isso, sempre no mesmo ponto. Aqui, Ana, na minha cidade é incrível. Como eu já vi isso. Ah, tá vendo? Então, e aí se você pegar o Feng Shui, ele trabalha muito com isso. Por que aquele local está contaminado, né? O que acontece com aquele estabelecimento? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que às vezes o bloqueio, o desequilíbrio energético não é só em você, nos seus centros energéticos, nos seus chakras, não é só por causa de uma tensão, por causa de uma perda que você passou, por causa de uma alimentação ruim, mas também por causa de um local que está sendo habitado, né? Às vezes uma casa, às vezes você viaja, assim, você vai para casa de uma pessoa, você não se sente bem, mas você vai para uma casa de uma outra até mais simples, até, né? Algo que, sei lá, você pega e se sente bem. Então, por que isso acontece? Tem todo um equilíbrio lá energético. Esse desequilíbrio energético afeta a nossa saúde e a nossa vida, muitas vezes. Por quê? Porque a doença, a enfermidade, ela primeiro se instala no campo energético para depois se instalar no campo físico, tá? Então, se você pegar um pêndulo e, vamos supor, tá? A pessoa está prestes a ter uma gastrite. Você pega ali no plexo solar dela na medição, você vai ver que aquele centro energético dela não está rodando no sentido horário, e sim no anti-horário. Eu fiz uma aula com o pêndulo, que está gravado no espaço aluno, foi o número 1, o número 2, em que eu mostro com a mão, com os dedinhos da mão, só estava eu e o Thiago aqui, foi antes do carnaval. E cada dedinho da mão de vocês equivale a um chakra, tá? E aí foi muito legal, né? E então tem um centro energético de acordo com um chakra para vocês. E aí nós medimos. Então o que acontece? Muitas vezes durante essa medição ela pode estar medindo bem, como pode você sentir que está perdendo energia, que tem uma energia bloqueada ali com o pêndulo, você percebe isso. E o que vai acontecer? Provavelmente vai vir, vamos supor, uma gastrite, né? Se for no plexo solar, também tem toda a parte do aparelho digestivo. Mas, por exemplo, poderia estar afetando, a pessoa está sendo afetada de algo como esse. E o que eu quero dizer com isso é que
Nós como terapeutas, né, vibracionais, holísticos, enfim, dentro dessa área, nós temos uma terapêutica que ela é de prevenção. O nosso trabalho energético é para prevenir antes que o mal aconteça com alguém, né? Ou consigo mesmo. Por exemplo, assim, um distúrbio, se você pegar o frontal, daqui a pouco pode estar vindo uma sinusite, ou estar com uma dor de cabeça. Então, né, são medições que nós fazemos para prevenir quando falamos, esse teu chakra não está fluindo energia. O que esse teu chakra representa e o que ele pode estar acometendo a pessoa. O principal objetivo da bioenergia, né, dessa parte energética que nós cuidamos das pessoas, é o de equilibrar a energia do físico, do emocional, do mental e do espiritual, tá? Então, o principal objetivo da bioenergia é o de equilibrar a energia físico, emocional, mental e espiritual. Bom, aqui nós temos então a quilografia, ou popularmente mais chamada, né, mais conhecida como fotoquilo. Aqui eu mostro para vocês o que é, né, aqui o dedo de uma pessoa, e aí tem todas essas cores que vocês estão vendo ao redor dele, cada cor tem um significado, cada raio tem um motivo, né? Então vamos conhecer um pouquinho. Bom, o azul vem do yin, né? Nós temos aqueles dois polos, o yang e o yin. O yin é o feminino, então a parte azul, né, é o feminino. E o vermelho é o yang, que é o masculino, tá? E isso são esses dois polos. Somente a cor azul pode ser sinal de melancolia, quer dizer, na foto Killing, só o azul já seria uma melancolia. Vocês precisam gravar isso, é só para título de informação, tá, gente? O azul mais fraco é o stress. O vermelho fraco é sinal de que estão lhe roubando energia. Então, o vermelho fraco está sendo roubado energia. Se a imagem contiver mais a cor azul do que a cor vermelha, significa que a pessoa é muito carinhosa. Se a imagem contiver mais vermelho do que azul, é sinal de carência sexual. A cor dourada de um lado só ou integral significa que a pessoa é sensitiva ao dourado. Bolinhas brancas, muitos problemas e cansaço, mais tarde terão a forma de buracos em sua aura. E a presença da cor amarela ou verde significa fobias ou medos, tá? Então, para a gente entender um pouquinho. Bom, segundo o que a história nos conta, teria sido Simon David Killen, em 1939, na cidade de Krasnodar, da União Soviética, né, como vocês viram lá no filme, o primeiro homem a construir uma máquina de fotografia Killen no mundo. Porém, na realidade, a primeira máquina de eletrofotografia foi construída no Brasil por volta de 1912 pelo gaúcho e padre Landel de Moura. Olha, muita gente não sabe disso, né? Que aqui no Brasil, em 1912, um padre que já tinha sido construído por ele. Quem for a Porto Alegre poderá visitar até mesmo um museu dedicado a esta pessoa. O que ocorre foi que, por ele ser um padre subordinado à Igreja Católica, não podia divulgar suas descobertas. E a máquina eletrofotografia que ele inventou não pode nem mesmo ser patenteada ou divulgada ao mundo. Infelizmente, ele perdeu a marca do que ele mesmo criou, né? Só em 1939 que surgiu o Kina, mas ele já, aqui no Brasil, já havia o padre que tinha descoberto. Lamentável, né? Como a máquina que ele havia inventado fotografava e revelava algo que, para a igreja, não coadunava muito com a sua doutrina, os planos originais e a própria máquina criada pelo padre Landel foram confiscados por ela e atualmente encontra-se em local ignorado. Uma máquina de fotografia Killing, ou eletrofotografia, possui a condição de captar impressões sutis do nosso corpo etérico.
O corpo etérico seria o mapa energético do nosso corpo físico. Nele estariam presentes todos os órgãos e sistemas presentes no nosso corpo material, só que aqui de forma energética, assim como os canais dos meridianos, né? Usados na acupuntura. A máquina Killen é capaz de gerar. O som saiu? Alô? Alô, como é que tá o som? Alô, som? Alô? Som tá bom? Alô? Como é que tá o som? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Alô? Alô? Alô, voltou? Voltou o som? Dá um retorno para mim, tá? Tem som? Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô com problema na minha internet hoje, até quando eu entrei aqui falei para Miriam. Ah, tá, ok. Eu tô com um probleminha na internet. Quando eu entrei, falei, Miriam, nem sei se eu vou conseguir estar conectada, porque minha conexão tinha caído 7h20. Aí eu falei, vou ter que passar vou entrar lá no Face da Ana e do Thiago, que os dois estão no meu Face, para avisar eles que eu não vou conseguir, que eu não sei nem se eu vou conseguir entrar lá ou não, né, para dar aula. Aí eu consegui, assim, no último minuto. Aí entrei, a Miriam já estava aqui, falei, Miriam, minha conexão tá ruim. Se eles chegarem, você avisa aí se eu cair, né? Ela falou, ah, ok. Então, acho que deu uma queda da minha internet aqui, uma conexão, teve um problema de conexão, por isso que você não estava ouvindo. Mas agora tá tudo ok, né, gente? Vocês estão me escutando legal. Estão me ouvindo bem? Dá só um retorno. Alô? Tá, então tá. Vamos continuar então. Então a máquina Killen é capaz de gerar uma voltagem de extrema alta, da ordem de alguns milhares, porém com uma amperagem baixa, causando com isso a volta de qualquer corpo, o chamado efeito coroa, que seria um halo luminoso visível de coloração azul ou esverdeado. Porém, quando este campo elétrico entra em contato com o campo eletromagnético do nosso corpo etérico, para vocês entenderem como é que a coisa acontece, ele é alterado e consegue captar impressões sutis deste corpo, registrando cores e formas completamente diferentes das usualmente vistas no simples efeito corona, conhecido pelos técnicos em eletrônica. Este tipo de fotografia é conhecido como fotografia da aura, ou do campo energético, ou bioelétrico, o corpo etérico. Pela análise de uma fotografia Killen é possível diagnosticar uma série de problemas antes mesmo de que eles cheguem a se manifestar fisicamente. Aí fica um parênteses. Assim como nós conseguimos detectar, através de uma medição com um pêndulo, o nosso campo energético, o nosso sistema de chakra, a foto Killen também acusa, antes do problema acometer o nosso corpo físico, tá? A nossa saúde. Em nível da saúde, pode ser feito diagnósticos de infecção, intoxicações, inflamações, processos degenerativos prováveis, distúrbios nos diversos órgãos e sistemas e até mesmo casos de câncer. Para cada dedo analisado, né, um meridiano corresponde, que possui a terminação nele. Quanto à análise da parte emocional e psicológica da pessoa, é possível diagnosticar casos de depressão, angústia, tristeza, raiva, ciúmes, além de ser possível observar estados alterados de consciência, mediunidade, paranormalidade e energias intrusas. Então a foto Killen, ela é praticamente completa. O diagnóstico pode ser feito através da fotografia dos dedos, das mãos, da mão toda ou da foto do corpo inteiro. No caso do diagnóstico mais comum, que é feito através dos dedos, quando surge uma coloração verde dentro da polpa dos dedos, há indícios que aquela pessoa possui tendência a fobias ou síndrome do pânico. Fraturas de cor escura também na polpa dos dedos indicam câncer. Estados depressivos são vistos quando as linhas áuricas falham
e surge uma abertura grande de um ou dois lados da foto. Bom, aí vocês... Alô? Tá. A paranormalidade de uma pessoa pode ser observada na forma de cor laranja distribuída por toda a polpa áurea do dedo ou na forma de pequenas meias-luas nas extremidades superiores e inferiores dos dedos. Uma análise mais profunda para um diagnóstico é feita tirando fotos dos 10 dedos da mão. Porém, uma única foto do dedo anular ou indicador, por exemplo, pode revelar muitas coisas, principalmente em nível emocional. Atualmente na Rússia, assim como em Portugal, existem hospitais que trabalham com o diagnóstico Kirlian junto aos pacientes. E isso tem sido de grande valia para diagnosticar doenças e casos clínicos desconhecidos. Observa-se uma grande melhora nas linhas da aura, inclusive seu fechamento quando aberta. À medida que se faz um tratamento e lentamente vai alcançando a cura. Este tratamento pode ser feito através do reequilíbrio alimentar, da fitoterapia, florais, homeopatia e mesmo através do reiki ou da acupuntura, para poder voltar, né, essa parte energética. Então aí nós temos todo um parecer aqui que foi dado sobre a foto Kirlian, né? As cores, como que acontecem. Deixa eu ver aqui o próximo slide para vocês. Como que acontece com as nossas... quando as linhas estão interrompidas, as cores delas, como afeta também todo o nosso campo físico, mental, emocional, espiritual, e assim vai, né? Então vamos agora aprender um pouquinho, vamos ver algumas imagens da foto Kirlian. Nós já lemos um pouquinho sobre ela. Então aqui, olha, eu tenho uma foto Kirlian de uma pessoa que está deixando abrir buracos na sua aura, né? Devido à má alimentação, péssimo sono, descuidos na sua energia e pensamentos negativos, né? Isso poderia facilitar o aparecimento de doenças psicossomáticas e ser vítima de um vírus corriqueiro. Então, vocês veem aqui alguns buracos na foto. Você vê ali na foto do lado direito um grande buraco, né? Que tem ali entre o vermelho e o azul, não é isso? Então, já começa a ter toda uma abertura que é onde começa se inicia as doenças, né? Fica ali sujeito. Vamos ver a imagem de número 2. Bom, aí a aura do dedo, né? A aura, essa aura, primeiro, é uma pessoa com medo de fobia, tá? Que tem fobia. Uma pessoa com medo ou com fobia. Então, é o nosso primeiro slidezinho, a nossa primeira imagem. Vocês veem a cor verde, que eles falam da depressão no verde. Nós lemos sobre isso aqui nos slides, vamos falando rapidamente sobre algumas cores, e o verde ele fala da tristeza. Olha, no segundo, que é o central, novamente desequilíbrio emocional, né? Provavelmente já podia estar com uma depressão aí. E tendência a tumores, você já vê essa parte mais negra, né? Uma pessoa que já está bem doentinha, né? Vamos ver a próxima imagem. Bom, a bioeletrografia, né? É o único exame que mostra o que os outros não mostram. Então, ele analisa a energia vital, a bioenergia, os meridianos, as intoxicações e ansiedades, né? Os níveis de intoxicação, condições emocionais, energias intrusas, predisposições patológicas, ou seja, antes da doença virem outros fatores. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Mais a fundo. Essa é aquela foto que eu já tinha mostrado, a inicial, também veio mostrando uma escuridão no centro. Aí, olha, antes da sessão, dá uma olhadinha no verde, onde é que ele está começando a colocar, onde vem corroendo ali a parte energética. E após a sessão, vocês estão vendo? Após a sessão, aquela aberturinha que estava começando a abrir. E após a sessão, muitas vezes são sessões com reiki, né? O Thiago é reikiano.
que vem restaurando, né? Ele vem todo com um equilíbrio energético para corrigir. Olha lá a foto 2, tá vendo? Há novamente havendo uma quebra ali, abrindo o campo energético, e na foto 2, a última foto ali do lado direito, restaurar, tá bom? Novamente, outra foto. Aqui nós temos um teste, né? De aplicação com o reiki, antes de aplicar o reiki, a foto número 1. E a foto número 2, muito melhor, muito saudável, depois do reiki. E essa segundo quadro está invertido. A última foi antes do reiki, está falando depois, mas está invertido. E aqui está o número 1, foi depois do reiki, tá? Recebido. E aqui mais uma foto com outro dedinho, tá? Vamos ver mais um slide aqui. Deixa eu ver qual é o próximo. Tá. Então vamos ver agora aqui alguns slides com as plantinhas. Olha, as plantinhas também têm um campo eletromagnético que vai ser mostrado para vocês no filme Profecias Celestinas, né? Isso fica bem bonito lá. Olha aí. Vocês viram também nesse vídeo que eu mostrei o primeiro, nas experiências do Kirlan, ele coloca tanto uma chave, objetos, como também as plantas, né? Tá vendo? Algumas pessoas conseguem, inclusive, enxergar isso a olho nu quando treinadas. Ok? Tá aí. Dúvidas, perguntas? Posso prosseguir? Como é que tá? Tudo bem aí com vocês? Vou dar um retorno. Tudo bem? Tá, tudo bem. Então vamos ver agora um pouquinho sobre os vampiros de energia, tá, gente? Já falamos da photokilling, já entendemos um pouquinho como é que a coisa acontece com esse campo áurico. Agora vamos ver os vampiros de energia. Vampiro psíquico ou vampiro energético é uma pessoa ou ser que se alimenta da energia vital de outras criaturas. Eles entram em contato conosco, movimentam-se normalmente entre nós e nem notamos as suas atividades, né? Muitas vezes nem sabemos que eles estão entre nós. O termo vampiro psíquico é por vezes abreviado como psivamp ou psivam. Os termos alternativos para estas entidades incluem vampiro de energia, energia predador, parasita de energia e energivore, bem como vampiro psíquico, prânica vampiro e vampiro empático. Os vampiros energéticos são de dois tipos principais, os conscientes e os inconscientes. Os conscientes são mais raros, exatamente por serem conscientes, quer dizer, eu sei que posso sugar a energia da pessoa X, então eu tenho consciência. Então, o que acontece fatalmente? Muitas vezes, quando se percebe, quando se aprende isso, ou a pessoa, né, que cai em si, que está acontecendo isso com ela, que ela é um sugador, nem sempre isso é mais medido. E o inconsciente acaba sugando muito mais, né? Ele acaba se aproximando mais, mas não sabe, o consciente sabe. Sabem das consequências nefastas que a prática do vampirismo energético acarreta para o próprio vampiro. Esses vampiros não usam os dentes, usam tentáculos invisíveis, ou seja, as energias, né? A psiquiatra inglesa Shafika Karagula alegava clarividente, tinha capacidade natural de ver os campos energéticos sutis, a tal aura produzida pelos seres humanos e pelas criaturas. Quer dizer, uma psiquiatra, ela tinha esse dom, né, de ser vidente, quer dizer, e ela confirmava dentro daquilo que ela via o que nós estudamos aqui. No livro O Destino Criativo do Homem, de Shafika, né, essa psiquiatra, ela narra um dos capítulos do livro uma situação terrível que testemunhou com o uso de sua visão paranormal.
Estava em uma festa, sentada numa poltrona no sofá, bem em frente havia um casal. O homem, um tipo bem apessoado, falava sem parar de si mesmo, exibindo-se como um pavão de cauda aberta. A mulher colocara-se na posição de receptora passiva, fitando o sujeito com olhar lânguido, totalmente entregue ao seu palavrório, né? Suas palavras. De repente, tentáculos de energia luminosa saíram da região do umbigo do homem, ou seja, o plexo solar, né? E se lançaram em direção à mesma região da mulher. Terrível, né, gente? Complicado. Tem até algumas pessoas que falam para usar uma pedra no umbigo, né? Aquela pedra. Como é que é o nome daquela pedra preta, pessoal? Aquele cristal preto? Ônix, né? E ou hematita também, para poder se proteger. Mas eu acho que quanto mais positivo você tiver, mais na luz você tiver, menos as sombras têm poder sobre você. Né? Então essa é a minha visão aqui, é a minha experiência. Eu acredito que os vampiros de energia, eles acabam sugando pessoas que não estão em conexão com o seu criador, que não estão no positivo, que estão para baixo, são pessoas que estão deixando, né, se tornando vulneráveis. Uhum. Mas tem que ser muito sensível para ver isso, né? Ela é uma sensitiva, né? Ela foi uma sensitiva. Rara, né? São raras as pessoas que realmente são sensitivas. Ela deve ter realmente uma credibilidade por ser uma psiquiatra. Ela não sabia que ela não estava delirando falando isso. Tem pessoas que conseguem ver um pouco do campo áureo. Nesse filme que eu quero que vocês vejam, eu já falei que eu mesma vejo assim, o contorno da minha energia nos meus dedos, a olho nu, mas eu não vejo cores nem nada. Né? A única vez que eu consegui ver foi o chakra da minha mãe, o coroa, mas foi involuntário, foi por questão assim de 1 ou 2 segundos, muito rápido e nunca mais vi. Então é algo assim que eu não foi sem querer mesmo, assim, né? Aconteceu. Mas tem pessoas que têm isso mais, como que eu posso falar, mais aguçado, mais potencializado, nasceram com esse dom e acabam vendo de uma forma mais fácil do que a gente. Vamos lá. Então tem que ser realmente bem sensitiva. A energia da mulher começou a ser drenada em direção ao interlocutor, né? Ou aquele homem lá que tinha aquela estava falando com ela, até que a pobre, no início, dona de uma aura luminosa e brilhante, ficou reduzida a um trapo energético. Sua aura tornou-se débil e opaca. Olheiras escuras tinham se formado em seu rosto. A sua expressão agora era de uma pessoa bem mais idosa e cansada. Mas o homem parecia um sol radiante, bem disposto e feliz da vida. Despediu-se da vítima, levantou-se e foi gastar com outros participantes da festa toda a vitalidade que roubara. Existem várias maneiras e métodos utilizados para roubar a energia vital. Os olhos e as mãos são as principais portas para a transferência e absorção de energia, mas todo o corpo pode emaná-la e absorvê-la através dos chakras, tá? O que significa nutrir-se em fontes de energia natural? Todo ser vivo, seja ele humano, animal ou vegetal, não se alimenta apenas de comida sólida e líquida. Nutre-se também de comida gasosa através do ar que se respira e de comida energética representada pelas energias e vibrações que absorvemos e que são produzidas pelo telurismo do planeta Terra, pela natureza, florestas, rios, mares, animais, minerais, por outros corpos celestes, como o Sol e demais planetas pelo próprio cosmos. Bom, então aqui tá essa apresentação, né, dos vampiros de energia. Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da parte da aura, tá? Pessoal, então nós já aprendemos um pouco sobre a parte da energia, já vimos um pouquinho sobre a parte da Kirlan, e já já nós vamos assistir os vídeos que vão estar complementando, tá?
Vamos lá, então, as cores das auras. O verde, aí estou falando da aura, né? Não da fotoquímica. Estou falando da aura também, que aqui no vídeo, nesse último slide, nós falamos que o vampiro pegava pelo chakra plexo solar, então vamos nos familiarizar com esses pontos. O verde, sensibilidade, capacidade de resolver problemas, de perdoar, autoconfiança, indica saúde, vigor e pessoas que estão de bem com a vida, parte, né, verde da aura. Inteligência, que é amarela, pode ser de comunicação, supremacia da razão sobre a emoção, capacidade de dar e receber, de realizar trabalhos em grupo. Não há necessidade de vocês decorarem isso. Se vocês quiserem esses slides, eu posso mandar para vocês, tá? Sobre, eu quero saber da cor da aura. Tudo bem, eu posso mostrar para vocês. Posso passar. Na apostila tem algumas coisas sobre isso também. Mas não há necessidade de vocês estarem, a não ser que queiram vir a trabalhar com isso, cromoterapia também. É mais para estar ilustrando o que eu estou mostrando por causa dos filmes que eu vou apresentar. O azul, saúde equilibrada, paz interior, bem-estar, autoconfiança, capacidade de cura, por meio das próprias energias espirituais ou mentais. A vermelha, coragem, vitalidade, excitação, forte energia sexual. Prioriza-se o mundo material, saúde estável, com tendência à irritabilidade. Sua ausência indica problemas no sangue, anemia. Nos animais expressa vigor e instinto. Violeta, inspirações criativas, poder mediúnico, saúde, compreensão, mente equilibrada, capacidade de transformar sofrimento em algo positivo. É a cor mais próxima do equilíbrio emocional, psíquico e espiritual. A prateada, médium natural, capacidade de cura. O grande desafio é o autoconhecimento e compreender seus dons especiais. Aí temos o cristal, névoa brilhante branca, poder de cura, dons telepáticos, mediunidade, pureza, bondade, geralmente está presente nas mãos de pessoas que lidam com a cura. Tá aí, né? Reikianos. Vamos lá? Agora aqui a imagem da aura. Olha só que bonito. Aqui eu peguei algumas imagens para vocês de uma máquina, assim como tem a Photokina, tem também aparelhos que registram as cores das auras. Tem fotos que também mostram a parte áurica. E aí, por isso que eu vim com essa preocupação de mostrar as cores, porque cada cor tem um significado. Ó. Então tá aí, né? Vim passando para vocês. Agora vamos assistir o filme dos vampiros, já que nós temos agora, né, um entendimento mais completo a respeito da photokilling, a respeito dos vampiros e através da aura, tá? Então vou mostrar aqui para vocês o filme. Bom, então deixa eu só finalizar aqui a gravação, só um instantinho.